E assim a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai observando e, e a gente vê que na congregação, né, você vê aquilo tudo bonito, né? Pessoas, mulheres de vestidos, sacros vestidos, né? Sacros ternos, sentados separados, né? Tudo por causa para não sentir, né, vontade de botar a mão na perna do outro, né? Bem bacana, né? É uma questão de respeito, né? Respeito para vocês é sentar homem separado de mulher. Por quê? Porque já sabe que o espírito está contaminado mesmo. Na congregação, você tem que ter uma santidade carnal. A liberdade dentro da congregação não é uma liberdade espiritual. Não é lugar de espíritos puros, que é o que Jesus Cristo buscava. Para Jesus Cristo, não era o ato do sexo, mas era o desejo, a intenção. Jesus Cristo não veio punir o ato, qualquer ato humano. Ele veio renovar os espíritos. No Velho Testamento, sede santos porque eu sou santo. Então tinha uma série de rituais corporais, tradições, comportamentos. Não pode casar com quem não é do povo de Israel. Tem que tacar pedra em quem faz coisa errada. Tem que matar. Quem adorar outro Deus mata. Intolerância religiosa. Mulher casava à força. Homem podia ter um monte de mulher. Bem legal que Deus escolheu para os homens. Porque os homens tivessem quantas mulheres quisessem, né? Engraçado que Deus não mandou nenhuma mulher no Monte Sinai, mandou só o homem. Olha que bacana. E é sempre assim, Deus revela para o homem o que a mulher pode e o que a mulher não pode. E aí tem aquele comportamento santo. Aí, né? Aí não pode fazer sexo fora do casamento, não pode fazer sexo, não que seja certo, estou dizendo que na realidade a questão do sexo, da fidelidade sexual, antes do casamento, durante o casamento, depois do casamento, entre solteiros ou casados, é uma matéria de direito penal tutelada pela Constituição, nos direitos, direito à privacidade, direito à intimidade, onde ninguém pode meter a colher. E vocês que estão aí no pavilhão da morte, achando que tem luz no templo, que o templo está iluminado, aquele templo de 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões, 20 milhões, 40 milhões, de mármore, tudo bonito, cortinas, orquestra. No templo visível, a orquestra toca forte, mas no templo espiritual, que é as pessoas que renascem em Jesus, não é o corpo que renasce, o corpo não renasceu nada. Ah, nasceu uma nova criatura, então, mas não foi o corpo, você não voltou sem beber e nascer de novo. É o espírito que renasce. Na realidade, não é que ele renasce, né? Ele sai da morte e entra para a vida. Quem crê em mim, sai da morte, entra para a vida. Então, o renascimento espiritual, né? Ou o nascimento espiritual, ele está relacionado ao Espírito. Vós sois templos do Espírito Santo. Mas qual templo? Qual é o templo? O Espírito, a nossa habitação espiritual. Essa habitação não morre, ela é eterna. Não é o corpo. O corpo, ele tem um impulso sexual, ele tem um impulso para drogas, às vezes tem que lutar, buscar remédio, impulso para doenças. Esse corpo aqui é um corpo que está contaminado, não só o corpo físico com os impulsos para a maldade, como também o desejo humano, nosso espírito humano. Esse espírito humano, ele, ao se batizar nas águas vivas do Evangelho de Jesus, ele vai saindo da morte e vai entrando para a vida, mas isso é lento. O nascimento espiritual também precisa de um bom tempo. E esse espírito, ele nasce depois de um tempo de gestação espiritual.
Assim como o corpo precisa de 9 meses, o espírito precisa de uma vida. Você tem toda a sua vida para você crescer. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas antes que a pessoa morre. Enquanto a pessoa tem vida, ela tem tempo de nascer. Nem que ela estiver numa cruz. Ela estiver numa cruz e ela fala, lembra de mim que estiver no paraíso. A pessoa tem chance. Mesmo que ela não criou nenhum ritual. Então o que importa é o espírito. Quem tem que ter liberdade é o espírito. Quem tem que cantar é o espírito. Que adianta você tocar na orquestra, você cantar um hino humano, porque é humano. Se o teu espírito está chorando. Ah, mas eu me alegre. Se você se alegre, você chegou triste, não vai mais sair triste. Então você fica alegre no culto e volta a ficar triste no culto seguinte. Essa água falsa é uma água que você bebe na terça, na sexta você tem sede. Você bebe na sexta, no domingo você volta a ter sede. Estou sempre com sede da palavra de Deus. Então essa água falsa, água turva, é uma água falsa. A água de Jesus você bebe uma vez. Você conhece o amor de Jesus, não precisa mais de estudo bíblico, não ficar estudando a Bíblia, de Abraão, que é apóstolo Paulo. Você bebe água de Jesus, não a água de Paulo. Água de Paulo, de Pedro, João, Tiago, de Moisés, de Apocalipse, de anjos, nada disso, gente. Davi. Água pura é água servida por Jesus Cristo, a água da palavra. Jesus é a palavra. Aquele que crê em mim, fontes de água nasce dentro dele. É uma fonte que salta para a vida eterna. E por acaso esse corpo vai para a vida eterna? Não. O que vai para a vida eterna, que já é eterno, é o espírito. Então ele tem um espírito morto com humano. Depois ele continua tendo um espírito novo em Cristo, mas ele está vivendo o corpo humano ainda. Ele está no véu. O véu espiritual é o quê? É a vida terrena. Se você quer ver Jesus sem véu, não diz que brilha mais e mais? Brilha mais e mais o quê? Na congregação brilha o quê? A aparência. O que tem que brilhar é o espírito. E a santidade, uma matéria do Velho Testamento, falava de santidade corpórea. Não podia, se a mulher ficasse menstruada, não podia ir no templo. Se ela tivesse um parto de um menino, de um menino, ficava impura 30 dias. Se ela ficava tivesse um parto de uma menina, ficava impura 60 dias. Olha como Deus é, né? Não pode aqui, não toca aqui, não, que nem o doutor Paulo falou, não tocais, não provais, não, né? Nada disso, é só para a santificação da carne. E a congregação é um templo carnal. Fala-se de espírito, mas os espíritos estão surdos. E aí fala-se da santidade. Olha, não podemos ter sexo antes do casamento, depois, ou casar de novo, por quê? Você está contaminando o quê? Você está contaminando o corpo, que é o templo do Espírito Santo, como se esse corpo carnal fosse o templo do Espírito Santo. E o que acontece? Os atos visíveis, os atos humanos, aqueles atos que a gente vê, é as matérias da constituição da igreja para cortar e eliminar as pessoas. Interessante que dentro da igreja, as pessoas que estão contaminadas do espírito, elas não perdem a liberdade. Mas se ela se contaminar na fora ou não brilhar na carne, ela perde a liberdade. Ele tem que ir de terno, tem que fazer a barba, a mulher não pode cortar o cabelo, na verdade tem que estar bonitinho, sempre bonzinho, casados, com filhinhos, porque quem não tem filho já é discriminado. Sempre assim. Obedecer ordens. E assim vai levando aquela vida aparentemente cristã. Eu não caio no adultério, não é porque eu não quero. Vontade eu tenho, mas não vou porque eu vou para o inferno. Mas e os espíritos? Os espíritos estão doentes. Os espíritos estão contaminados. Você sabe que na congregação, você sabe que é verdade. Dentro da congregação, e muitos que saíram da congregação e até criticam a congregação, estudos bíblicos, né, estudos de teoria, de dogmática, até mesmo pregadores, povo que sai da congregação, vai para outras igrejas ou fica em casa, eles acham que estão se libertando da congregação para ter só uma liberdade humana, mas os espíritos continuam contaminados. Tanto dentro quanto fora, o espírito não muda. A reforma, o Ministério da Reforma, não é para renovar só a liberdade como ser humano, mas é para promover o quê? A liberdade do espírito. Ele não fica preso às paixões do espírito. O trabalho da reforma não é julgar se o cara fuma, porque não é o que entra na boca, é o que sai do coração. Olha quantos espíritos contaminados percorrem os canais dos youtubers críticos, reformistas, jornalistas da CCB. É xingo para todo lado. Você entra na congregação, alguém está te julgando a tua roupa, está condenando você, está fazendo fofoca, está fazendo intriga, está desejando mal, fofoqueiro, egoísta, coração duro, perverso, julga os outros. Quanta maldade dentro da igreja, quanta fofoca, quanto cinismo.
Essas doenças são do espírito, do caráter da pessoa que está forjado no espírito. O caráter, a dignidade, a personalidade, ela está ligada no espírito. Não é no corpo carnal. O corpo carnal não pode ser um templo do Espírito Santo. Como? Se carne e sangue não herdarão o reino dos céus, o nosso corpo carnal, ele muitas vezes a pessoa, né, sofre um acidente, não quer dizer, então o corpo de o templo nosso fosse, já se fosse o corpo nosso, o templo do Espírito Santo, já era motivo para não estar no templo de cimento, né? Então nós temos o primeiro templo, que é o de cimento lá, que Jesus nunca pediu coleta para construção. Mas nem os apóstolos que quiseram falar coisas que Jesus não falou, né, tempo para construção, coleta para construção. E tem o segundo templo, que é o templo da carne. A nossa carne que é a nossa natureza humana. E o terceiro templo é o templo espiritual. Esse está todo destruído, todo despedaçado. Quantos templos destruídos? Está triste, está depressivo. Por quê? Porque primeiro que a doutrina do templo lá de pedra castrou a felicidade do ser humano. Ele, como tem um ser humano castrado, ele não tem evolução e liberdade suficiente para aprender a vida, os mistérios da vida, que a igreja trata como o mundo da ilusão, desqualificando todas as alegrias do milagre da vida. Tudo é ilusão. Cataratas, né, de Iguaçu, pirâmides, mares, pássaros, natureza, tudo é ilusão. Que é justamente o tempo da gente poder evoluir, que Deus nos criou com a natureza humana e nos proporciona a oportunidade de ser espíritos renovados. E o terceiro templo, que é o templo do espírito, ele está todo destruído. A pessoa precisa ser um ótimo ser humano para poder começar a buscar lá no seu íntimo, começar a edificar o seu terceiro templo, que é o templo do Espírito Santo. Nesse templo não pode ter fofoca, um espírito puro, ele não fofoca da vida dos outros. Ele não está preocupado, né? Ele não está preocupado com a posição sexual dos outros. Ele não está preocupado se o outro pecou. Ele não está preocupado a cuidar da liberdade do outro. Ele tendo ou não tendo ministério, ele não está preocupado com a fé dos outros. Está preocupado em edificar o seu templo. Renovação de espírito, a construção do terceiro templo do espírito, é só nós que podemos fazer. E nós vamos buscando aquele material. Aonde? Nas palavras de Jesus. Muitos preferem material comprado em outras lojas. Muitos buscam em várias lojas, lojas paulinianas, lojas apocalípticas, lojas de youtubers, lojas de estudos bíblicos, loja de davinianas, salomônicas, abraâmicas, lógicas do Velho Testamento, lojas, né? E esquece que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens a palavra da vida eterna? Ora, se só Jesus tem a palavra da vida eterna, como é que ficam os outros personagens bíblicos? Mas a igreja quer usar. Por quê? Porque tudo isso transforma a nossa vida espiritual de volta para o primeiro templo, que é o templo de pedra. Muitos estão completamente mortos na sua vida pessoal, tão mal financeiramente, tão mal de todos os sentidos, tão infelizes. Porque às vezes a pessoa ganha pouco, mas ele é feliz. Tem gente que ganha muito e não é feliz, porque a sua liberdade está tolhida. Então ele fica no primeiro templo, mostrando que ele não é. Casamentos falsos, julgamentos, hipocrisias, porfias, fofocança e principalmente olhar para a vida dos outros, julgar a vida dos outros, espíritos contaminados, orgulho, soberba. Quanta gente soberba dentro do templo. Quanta gente soberba, quanta gente mentirosa, quanta gente arrogante. Julgar que os crentes, filhos de Deus, ou pessoas espíritas, ou outras religiões, não são de Deus, porque Jesus falou, que Deus falou, que na Bíblia falou, que o fundamento da Bíblia, e que tem desculpa para tudo. Ele tem a palavra da verdade. Ele tem a palavra da vida eterna, ele é um anticristo. Mas aquele irmão conhece a Bíblia, então ele é um anticristo, por quê? Ele está contra Cristo. Mas a Bíblia falou, então, mas Jesus não falou nada disso. Pedro falou, para quem iremos nós? Não é para qual livro iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, se nós lemos a palavra de Jesus, é o suficiente. Fala pouco, não se fala de dinheiro, não se mete na vida sexual de ninguém, não ataca a pedra. Não é que você não tem pecado. Pecado você tem. E é por isso que você não ataca a pedra. É porque você tem pecado. Estudiosos bíblicos, pregadores de templo, sacerdotes e idólatras de templo, eles sempre acham que aquele adúltero
é pior do que ele. Eu não sou adúltero, eu sou melhor do que aquele. Então, no teu espírito está contaminado, porque você está contra o Espírito de Cristo. Você está atacando pedra. Mas eu não falei nada, mas o teu espírito está lançando pedra no outro espírito. No mundo espiritual, vocês estão atacando pedra, vocês estão matando um monte de gente. Então, o espírito contaminado, fofoca, orgulho, soberba, arrogância, exclusivismo, nariz empinado, olhinho de vidro, cuequinha de ouro, sapatinho lustroso, tudo nojento. Não, eu sou da graça de Deus, arrogante, né? Nojentões da fé. Os poderosos, essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade bíblica. Então ele tem a palavra da vida eterna. Mas Jesus, no tempo de Jesus, Pedro falou, só tu tens a palavra. Não, agora aquele youtuber tem a palavra. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra. Aqui está pregando a reforma, ó. Não. Isso é tudo, o comportamento humano, quem tem que tutelar é a Constituição. Nós temos que viver debaixo das leis. Quem está dentro da lei do seu país, ele promove a paz, porque a lei promove a Constituição, promove a paz social. Ainda que tenha as suas disfunções sociais. Ele anda dentro da lei, ele cuida da sua vida e não cuida da vida dos outros. Simples assim. Ele não vai no templo de pedra, por quê? Porque Jesus falou para não ir. Nem no monte e nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Que casa? O templo da congregação? Não. Esse corpo aqui? Não, porque esse corpo aqui vai descer, a natureza emprestou e ela vai tomar de volta. Qual é o templo verdadeiro? O templo do Espírito, é o templo que está dentro de você agora. Você tem noção quanto vale o templo do Espírito Santo que está dentro de você, ouvinte da reforma? É por isso que Jesus, o mundo de Jesus, o novo mundo, é espiritual. Vocês estão preocupados com vestes brancas. As vestes brancas, aquele cara da Bíblia tem as vestes brancas, aquele anjo tem veste branca. Não, meus amigos. Espírito não tem vestes, porque espírito é invisível. O que tem vestes é a santidade, a doutrina do Velho Testamento, que infelizmente muitos trouxeram para o Novo Testamento. As vestes brancas. Vestes brancas é para você mostrar para os outros que você está sem pecado, sem sujeira. Mas você está cobrindo o quê? Um espírito sujo. Você aparentemente, para o mundo, para as pessoas, você é limpo, mas dentro de você, você está todo contaminado. E ao invés de você edificar o teu templo sobre a rocha, Jesus Cristo, você está edificando o seu templo. Alguns nem estão edificando templo nenhum, né? Mas tem muitos que estão tentando edificar o seu templo espiritual em Paulo, em Davi, em Salomão, em youtuber, professores bíblicos, sacerdócios de templo, ao invés de edificar sua casa na rocha, a pedra Jesus Cristo. Então vocês estão preocupados com o que é externo, que é visível, com a roupa branca, vocês não estão preocupados com o corpo espiritual. Mas tem as vestes, eu sou uma pessoa de bom testemunho na igreja, tenho carta de bom testemunho. Então, mas no teu coração, só Deus sabe o que passa lá dentro, né? Quanta maldade dentro desse coração, quanto julgamento, né? Você se acha especial, né? Você não acha especial? Conversa aqui. Você sabe que você sente que você é especial, né? Você é um escolhido, né? Você caiu na ratoeira celeste, né? Aquela ratoeira espiritual. Você vai lá pegar aquele queijinho lá, agora você está viciado no templo, agora não consegue parar de congregar, né? Lá na igreja que você foi falar que você era especial, que muitos queriam estar no teu lugar. E você está preocupado com quantos vão entrar se você sair. Você não está preocupado com o teu espírito. Tanto é verdade que a pessoa pode ter todos os defeitos possíveis. Ele não pecando no corpo, ele tem liberdade. Veja que a congregação em nenhum templo pode promover, nenhuma igreja, nenhuma denominação humana pode promover a pureza do espírito. Porque você sendo impuro, você tem toda a liberdade no templo. Basta você não pecar na carne. Basta você se vestir direitinho, basta você falar amém, basta comportamentalmente, o seu comportamento humano, por fora, ser aprovado, que você está com liberdade dentro daquela greia, daquela denominação. A mulher te chama de servo de Deus, de anjo. Você é um anjo, né? Mas você está lá do púlpito, você está olhando quem você vai cortar a liberdade. Você está querendo tirar a liberdade daquele irmão que você sabe que não tem poder para te enfrentar, né? Que não tem tanto dinheiro assim. Seu coração, ancião, está contaminado. Seu coração, idólatra, ao invés de você dar dinheiro para o templo, você devia gastar todas as energias para edificar o teu templo, hein? Porque o templo está chegando, hein? Edificar a casa de Jesus. É lá no teu espírito. É por isso que Jesus não julga como pecado as coisas humanas. Ele está olhando o espírito limpo. E isso é invisível.
Você não tem como enxergar. O verdadeiro espírito puro não se vê pelas vestes limpas. Se vê pelo corpo espiritual. Você vai se relacionar com aquela pessoa que é uma pessoa de bem e não quer ser mais do que os outros. Pense nisso. Cuide do terceiro templo. Porque tanto o primeiro quanto o segundo não ficará pedra sobre pedra que não há de ser derribado.